Buenos dias para você, meu querido aluno que está assistindo essa aula do nono ano. Voltamos para a nossa aula aí sobre um assunto delicadíssimo que é a ditadura militar no Brasil, tá? Continuação da nossa aula 13, anos de chumbo, a partir da página 179. Pessoal, a gente está vivendo um contexto aqui da história do Brasil de muita luta social, como sempre. O Brasil sempre teve muita reivindicação, luta social, que é sinal da luta de classes que permanece na história do Brasil. É natural que uma classe social vá defender os seus interesses para sua sobrevivência, em comparação a uma classe muito exploratória, muito predatória, né? E no Brasil a gente tem diferentes contextos políticos, sociais diferentes. Desculpa pela redundância. Bem opostos, né, na verdade. Então, vou dar um exemplo para vocês. Por um lado, a gente tem uma esquerda política que estava começando uma luta armada na história do Brasil, e isso não necessariamente era por conta de uma implementação de uma ditadura comunista. Essa luta armada é consequência do endurecimento político do Brasil e inclusive da própria ditadura que vai ser estabelecida no Brasil. Vale lembrar que em 1964, quando os militares tomam o poder provisoriamente, muitos intelectuais políticos já sacaram que aquilo lá não tinha nada de provisório e que viria a se tornar uma ditadura como estava acontecendo em toda a América Latina, tá? Uma ditadura imposta primeiramente pelos Estados Unidos da América, uma vez que o contexto da Guerra Fria fez com que os Estados Unidos aplicassem ditaduras em toda a América Latina, incluindo países que tinham eleito democraticamente presidentes de esquerda, como é o caso do Chile, tá? O primeiro atentado do 11 de setembro não foi o atentado terrorista ocasionado pela Al-Qaeda lá nos Estados Unidos em 2001, tá? Nas Torres Gêmeas. Na verdade, o primeiro 11 de setembro foi na década de 60 para 70, no Chile, quando o presidente Allende, que foi um presidente eleito, que pertencia ao Partido Comunista Chileno, vai ser obrigado a renunciar do poder por pressão do governo americano, e o governo americano ameaça ele de morte caso ele não saia do poder. O presidente Allende, muito corajoso, falou que não iria abrir mão do poder, que ele preferia morrer do que sair do poder, né? Ainda mais sabendo que viria a ser uma ditadura militar autoritária que iria substituí-lo, né? Olha só, gente, o Pinochet, que é o ditador que vai tomar o poder logo após o assassinato do presidente Allende, ele era o líder militar do presidente Allende. Então, assim, é coisa surreal. Tipo, tem foto do presidente Allende tomando poder, né, no dia desfilando, né, o famoso desfile aí de comemoração, né, que ele foi eleito. Atrás dele tá o Pinochet, que vai trair ele da pior maneira possível, né? Tanto que essa foto, inclusive, se eu não me engano, ficou conhecida como traição. Acho que é o título que o fotógrafo deu para essa foto, sabe? E o Pinochet vai ser responsável por uma das ditaduras mais violentas da história da América Latina, tá, galera? A ditadura do Chile, ela foi, assim, sistematicamente violenta como a do Brasil, né? Nada justifica a violência que aconteceu na ditadura. É que esse assunto é tão vasto que é difícil para mim enumerar qual dos pontos que eu tenho que trabalhar. Mas, aos pouquinhos, a gente consegue inserir esse assunto para vocês de maneira profissional. E sim, meus queridos, isso é um trabalho de historiadora que eu tô fazendo aqui com vocês, como todas as outras aulas, mas essa aula em especial eu vou falar de várias fontes históricas diferentes, porque tem gente ainda que acha que pode contestar a ditadura, porque a pessoa deseja que a ditadura tenha sido boa. E na verdade, gente, não existe isso não. Existem muitos documentos comprovando que a ditadura foi autoritária, sanguinária, desnecessária, causou os maiores contingentes de corrupção da história do Brasil e censuradora, né? Perseguiu abertamente a mídia, os artistas, né? Vou falar de alguns casos desses com vocês. Como eu disse, essa aula vai ser longa, pois é uma aula importante que vocês tenham. É um episódio da história recente do Brasil e por isso é importante que vocês estejam informados que a gente vive ressacas desse período até hoje, né? Então, vamos lá. A gente quer ter voz ativa e o nosso destino mandar. Ah, gente, logo a apostila já pega de cara a música, a letra da música Roda Viva, né, do Chico Buarque. O Chico foi muito perseguido na ditadura, tá, galera? Inclusive ele se consolida como um artista que dá voz
a oposição à ditadura, e ele, por ser um cara muito letrado, muito inteligente, ele driblava muita censura pela inteligência dele. Os censuradores da ditadura, os militares que eram responsáveis por censurar qualquer letra que fizesse oposição ao governo militar, qualquer notícia, né, que fizesse oposição, eles eram extremamente violentos também, entravam nas redações dos jornalistas, batendo em todo mundo, revirando tudo. Eles eram muito corruptos, porque muitas dessas redações que eles entravam destruindo tudo, eles faziam para tomar essas redações e depois vender elas para grandes emissoras como a Globo, por exemplo. A Globo foi muito participante da ditadura, viu? Não adianta eles quererem apagar esse passado. Eles faziam uma propaganda de mais de 1 hora exaltando a ditadura no Brasil. Isso, se não for uma lavagem cerebral, eu não sei mais o que é o significado de lavagem cerebral. Propaganda de 1 hora exaltando o regime militar, todo dia, né? Método nazista, né, galera? Então, essa frase aí da letra do Chico, o nome dessa música é Roda Viva, e nessa música ele fala muito de sonhos de uma juventude que foram simplesmente moídos, né? Pela basicamente elite, né? Pela mão que gira essa roda da vida nossa, né? E basicamente ele fala sobre o fato das pessoas terem crescido como ele, assumirem suas posturas diante das adversidades políticas da sociedade e como elas estavam sendo punidas por isso, né? Acho que a maior punição foi contra a juventude, primeiramente, né? Depois foi contra a mídia, os artistas, mas também a juventude e os comunistas foram, obviamente, o alvo dessa galera. Pessoal, da mesma maneira que na época do Império, os republicanos foram perseguidos porque eles eram contra o Império, os comunistas, por ser contra o capitalismo, foram perseguidos abertamente, tá? Eu ainda sonho que a gente vai ter uma justiça social verdadeira a essas pessoas. Porque o que aconteceu com o Brasil foi que a anistia... Ai, gente. Eles fizeram uma anistia pros carrascos, né? Eu nunca vi isso. Em qualquer local do mundo, quando tem anistia, eles anistiam as pessoas que sofreram, né? Com repressão, com tortura, com perseguição. E não os caras que perseguiram, né? Por isso que a gente fala que, de certa maneira, a ditadura acabou, mas muitas estruturas sociais da ditadura permaneceram. Os caras que enriqueceram em cima da brutalidade da ditadura estão ricos até hoje, né? Então, vou dar um exemplo só. Um exemplo único para vocês entenderem a dimensão do que eu tô falando. A Rede Globo, que é a maior emissora do Brasil, né? Ela é tão poderosa que toda vez que elegem um presidente, o dono dos líderes da Globo, como o Boninho, né? Os diretores da Globo, sentam com o presidente eleito para negociar com ele o que fazer com a mídia brasileira, né? E isso, desde a ditadura até então, tá? Mas, a Globo foi uma emissora que enriqueceu muito na ditadura militar. Muito. Tanto que ela se tornou o que ela é hoje, né? Que é a emissora número 1 de audiência, estrutura e tudo mais, por conta dela ter financiado a ditadura militar. Ou seja, o pessoal da Globo pagou camburão para os militares capturar as pessoas, para levar para torturar. A Globo pegou as concessões midiáticas que os militares deram, ou seja, todos esses espaços que eles invadiam e fechavam constantemente, a Globo foi lá e pegou para si. Então, assim, e até hoje não teve uma redistribuição ou sequer uma reforma midiática que tirasse essa herança da ditadura do poder da mídia. Porque a mídia no Brasil, meus queridos, ela forma muita opinião, tá? Quando eu digo que a mídia forma muita opinião, é que as pessoas, literalmente, elas, a maioria, infelizmente, galera, a maioria das pessoas, em termos políticos, né, elas nunca vão parar para ler um livro de política, ou muitas vezes se aprofundar nesse assunto, se envolver num sindicato, né? Como nessa época os sindicatos estavam proibidos, a organização política foi proibida, a organização de reunião foi proibida. Só de você se reunir na casa de alguém já era o suficiente para o DOPS poder bater na sua porta, que era a polícia política da época, e questionar essa união que estava tendo na sua casa. Não podia circular na rua depois das 10 horas da noite, sabe? A ditadura, ela privou a gente de todos os mínimos direitos individuais que a gente tem, né?
Então, como tiraram todos esses direitos, muitas pessoas passaram a ter a sua formação política, não na prática política, né? Como eu disse, indo para sindicato, participando de manifestação, né? Mas pela televisão. Então, muito brasileiro passou a ser formado politicamente pela informação da TV, como é até hoje. Tem gente que o que vê na TV acredita que é a única verdade absoluta do universo, porque a TV fornece imagens, e as imagens mexem com a nossa concepção de realidade, né? Tanto é que, quando que você percebe que você está sonhando? Quando você acorda. Porque o sonho é uma projeção de imagem que o nosso subconsciente faz. Então, você vê o nível que a imagem mexe com o nosso sentido de realidade, né? Qualquer imagem que você pôr na TV, na internet, que seja, as pessoas geralmente não questionam, tá? É muito... E essa mentalidade formada em cima do espetáculo da imagem, muito se dá valor para o espetáculo da imagem, pouco se dá valor para a construção do conceito, das ideias, é o objeto de estudo de um grande estudioso dessa época, que era o Paulo Freire. O Paulo Freire, por sua vez, ele via no problema do analfabetismo do brasileiro uma questão política. Para o Paulo Freire, o brasileiro ser analfabeto era evidentemente um projeto político que faria os trabalhadores ficarem sobre a condição de vulnerabilidade, tanto econômica, social, quanto política. Pois quando a gente aprende a ler, a gente é alfabetizado, a gente aprende a interpretar o mundo. E como a gente aprende a interpretar o mundo, fica mais difícil das pessoas enganarem a gente, explorarem a gente, dentre outras coisas. Para o Paulo Freire, a educação deveria ser a forma de libertação daquela pessoa que estava sob condição de explorado numa sociedade. Então, por isso que ele tem aquela famosa frase: não basta ensinar a criança a ler a frase Eva viu a uva. É necessário você ensinar essa criança de onde veio essa uva, como que ela é produzida e como que ela chega até Eva. Se tem alguém que está sendo explorado através dessa produção, se tem algum tipo de sociedade acima, que ganha em cima da produção dessa uva, enquanto as pessoas ganham tão pouco. Nisso, Paulo Freire criou um método de alfabetização que é considerado o melhor método de alfabetização do mundo. Do mundo. Que é o método Paulo Freire. Consistia da seguinte maneira: o Paulo Freire ia até a casa das pessoas, bom, vamos lá, primeiro, vamos por partes. Paulo Freire entrou numa missão de educar pessoas adultas, porque ele acreditava que a educação não deveria ser exclusiva só para crianças, que muitas pessoas adultas também tinham que ter o direito de ser alfabetizados, né? Então, ele vai fazer um grande projeto de alfabetização adulta, na qual ele vai aplicar o seu método. Gente, em 3 meses, ele alfabetizou 300 pessoas. E, gente, alfabetizar criança é muito mais fácil do que adulto, sabia? Porque a mente da criança está muito mais aberta do que adulto para receber aprendizado. Então isso foi um feito inacreditavelmente incrível. Numa época que eles estavam tirando história, sociologia e filosofia da sala de aula, você acha que os militares estavam gostando, né? Que uma figura que nem o Paulo Freire estava surgindo? Claro que não. Tanto que o Paulo Freire é odiado entre os militares reacionários até hoje, né, gente? Até hoje existe esse ódio do Paulo Freire que eu nunca entendi por quê. Sendo que a educação brasileira era para ser a melhor do mundo, se a gente aplicasse o método do Paulo Freire, e a gente está nos piores rankings de educação do mundo, porque existe sim o que o Paulo Freire falou lá atrás, que é um grande projeto de destruição da sociedade brasileira a partir da falta de educação, a partir da falta de discernimento dos cidadãos, de criar cidadãos ignorantes, alienados, que não sejam... E sabe o que é pior? Tipo assim, ignorante e alienado, todo mundo já foi uma vez na vida. Eu já fui, você, meu querido aluno, já foi. Sabe? Por isso que eu acho meio perigoso essa cultura do cancelamento. Eu acho que é necessário criticar o outro, porque só criticando que as pessoas realmente às vezes vão enxergar os seus próprios erros. Mas às vezes a gente tem que tomar cuidado com isso, porque tipo, até que ponto as pessoas têm os instrumentos para se libertar da sua própria ignorância? E é isso que o Paulo Freire queria trazer. Os instrumentos para libertar as pessoas da sua própria ignorância. Pois ele acreditava que o brasileiro não ia resolver todos os seus problemas através de uma boa educação, mas ele pelo menos ia enxergar. E isso seria muito mais efetivo para resolver um problema
do que qualquer outra coisa, do que apresentar soluções rápidas, como os militares estavam apresentando através de um golpe militar. Porque um golpe militar é uma solução rápida, né? É uma coisa tipo, vamos pôr o militar no poder que vai resolver tudo. Gente, é lógico que não ia resolver tudo. O Brasil tinha problemas estruturais gravíssimos. A gente tinha uma seca que estava gerando uma miséria muito grande no Nordeste. A gente tem um analfabetismo gigantesco no Brasil. Milhares e milhares e milhares de pessoas que não sabiam nem escrever o próprio nome. Que existe até hoje, tá, galera? Então, assim, eu tive uma vizinha que era analfabeta e era uma coisa assim, gente, é terrível o analfabetismo. Porque, tipo, ela foi comprar uma máquina de lavar roupa e venderam uma máquina que era 3 vezes mais poderosa do que ela precisava. Ela pagou muito mais caro porque ela não sabe ler número. Então ela literalmente foi assim, eu quero uma máquina para lavar roupa. O cara foi lá e falou assim, isso aqui é melhor. Ela falou, já que é a melhor, então vou pegar. Mal sabia ela que aquilo lá era desnecessário. Ela comprou uma máquina que, tipo, lava roupa pra uma família de 10 pessoas, sabe? Enquanto ela tá morando sozinha. E por que ela foi enganada desse jeito? Porque ela tinha o analfabetismo como característica. E assim, gente, é muito triste, porque essas pessoas analfabetas são exploradas em N situações. Qualquer charlatão que parar na frente dela e querer explorar ela, ele vai conseguir. Então, pro Paulo Freire, o problema da sociedade brasileira não ia ser resolvido só com a educação, mas pelo menos as pessoas iriam, através de uma boa educação, enxergar os problemas da sociedade e apresentar soluções criativas. É a famosa frase dele, a educação não transforma o mundo, a educação transforma pessoas, pessoas transformam o mundo, entendeu? Então, assim, ele vai aplicar o método dele, e que consiste em observar o cotidiano dos seus alunos, isso era muito legal. Os estudantes do Paulo Freire, ele vai lá, ele, por exemplo, nota que a maioria dos estudantes dele eram serventes de pedreiro. O que ele faz? Ele alfabetiza os estudantes a partir da rotina deles. Ele virava e falava assim, olha, se você trabalha com tijolo, então vamos aprender a escrever tijolo. Se você trabalha com construção, vamos aprender então a letra C e o C cedilha junto com A, O, tio, através dessa letra. Por quê, pessoal? Nosso cérebro funciona por associação. A gente não consegue aprender algo que está muito fora da nossa realidade. A gente, geralmente, inclusive, toda a informação que está muito fora da nossa realidade, a gente não processa direito. Então, o professor, ou o educador, segundo o Paulo Freire, por que eu falo educador? Porque professor e aluno. Professor significa aquele que leva a luz. Aluno significa aquele que não tem luz. Tenso, né? E para o Paulo Freire, todo ser humano tem conhecimento. Por isso que para ele, o professor tem que criar uma ponte com o aluno. Ele não está dizendo em momento nenhum que o professor tem que se colocar abaixo do aluno. Pelo contrário, o Paulo Freire fala várias vezes que o professor tem que tirar o respeito na marra. Mas, o que ele está querendo dizer com isso, gente? Que o professor tem que falar numa linguagem que o aluno entenda. Que ele tem que entrar dentro do cotidiano daquela pessoa. E aí, com ele entrando dentro do cotidiano daquele educando, ele consegue, de fato, fazer ele aprender. Legal, né? Então, assim, Paulo Freire, em 3 meses... 3 meses não, né? 2, se eu não me engano. Ele educou 300 pessoas e alfabetizou elas. Coisa que tem gente que às vezes demora anos para fazer com outros métodos. Ele conseguiu fazer com o método dele em 3 meses. Então, assim, né, experiência incrível a do Paulo Freire, tá? O método Paulo Freire tá aí na apostila de vocês, caso vocês queiram ler um pouco mais. Bom, a gente também tem a União Nacional dos Estudantes, que é a UNE, que lutava por direitos como merenda na escola, eles queriam a volta de disciplinas como filosofia e sociologia. Inclusive, vai ser de um protesto da UNE que vai sair o primeiro morto político aí da história da ditadura, que é o estudante Luiz. O estudante Luiz, ele era um menino de 14 anos que estava num protesto pedindo por merenda. E o que acontece? A polícia, muito violenta, né, os ditadores eu vou explicar o que foi a ditadura, como que ela foi estabelecida, mas já estava estabelecida em 1964, mas boa parte da população brasileira não sabia que era uma ditadura, pois os militares falaram que era um tempo provisório só, para proteger o Brasil do comunismo, né? Esses militares, eles eram intolerantes a qualquer tipo de manifestação social. Então, uma manifestação social por merenda na escola não tem nada de comunista. E aí eles mandaram o quê? A cavalaria pra cima dos estudantes, velho. Os
estudantes da idade de vocês. E eu não sei se vocês sabem, mas a cavalaria é uma das partes do exército ali, da polícia, né? Mais violentas. Porque N razões. Cavalo tem uma força incrível. O soldado de cima para baixo machuca muito mais. Em cima do cavalo ele é menos atingido. Gente, essa manifestação vai acabar se tornando uma carnificina na qual o estudante Luiz vai morrer. Quando morre o estudante Luiz, gera uma comoção nacional incrível. Mais de 100 mil pessoas vão protestar em São Paulo pela morte desse estudante e participar do funeral dele ao mesmo tempo. Dentre essas pessoas que protestaram estavam artistas, inclusive, como Caetano, Gilberto Gil, Tom Zé, Chico Buarque, a Nara Leão participou. Vários artistas da época que eram muito populares, que eu vou explicar. Eu tô deixando para falar da arte um pouco depois, tá? Porque realmente é um assunto à parte, tá? E a arte nessa época, ela tava assim, inventando o conceito de juventude. Como vocês sabem, os militares são extremamente conservadores, então para eles essa ideia de juventude era coisa de comunista. Mesmo que eles tenham trazido essa ideia lá dos Estados Unidos. Mas ok, né? Então, literalmente vai gerar uma comoção muito grande, a população vai tomar o enterro do estudante Luiz, e no enterro do menino, o governo militar vai mandar capturar pessoas, principalmente as pessoas mais notáveis, e prender elas. Uma dessas pessoas notáveis era o produtor músico e musicista, que foi um produtor musicista que ele foi um dos maiores maestros da história do Brasil, de música clássica, só que ao mesmo tempo ele era engajado com a juventude. Então ele misturava música clássica com rock, misturava música clássica com o forró que o Gilberto Gil trouxe do Nordeste, da experiência dele com o Macatu. Então assim, ele era um cara muito inovador. Pensa num artista que inclusive é conhecido lá na Europa, porque ele foi o produtor dos Mutantes, que é uma banda de rock brasileira, na qual acho que a pessoa mais conhecida da banda hoje é a Rita Lee, né, que era vocalista. Ele foi preso no meio do enterro desse menino e sofreu tortura, né? E foi aí que começou a se espalhar que os militares estavam torturando as pessoas, né? Eu vou chegar na parte dos comunistas, porque uma pessoa como o Marighella, e vocês vão entender por que o Racionais MCs fez uma música em homenagem ao Marighella. Ele foi torturado tantas vezes que ele andava com uma pílula de cianeto. Cianeto é um veneno que está presente na semente, né, da maçã. A semente da maçã, se você concentra muito, ela vira um veneno, né? E ele meio que tava assim, cara, se os militares me pegar de novo, eu vou me matar, porque eu não aguento mais. O Marighella era o líder dos comunistas, que estavam já na ilegalidade, tá? Então, assim, eu preciso dizer que quem denunciou a tortura da ditadura militar do Brasil, a princípio, foram os comunistas e os ativistas, no caso, os artistas, tá? Que foram totalmente subestimados pela mídia na época. A mídia fingia que não acontecia tortura. Só que assim, gente, vale lembrar que no começo da ditadura todo mundo estava apoiando. Até que a ditadura tomou uma dimensão, mas uma dimensão que começaram a matar gente bacana também, por interesse dos militares. E aí a mídia começou a se posicionar contra. Mas antes, por exemplo, Rede Globo e afins, eles eram a favor da ditadura. Quando eles perceberam que os militares estavam usando a estrutura do Estado para aplicar violência com quem eles bem quisessem, a ponto de terem matado o diretor da TV Cultura, torturado. E os caras não se deram trabalho nem de disfarçar. Pegaram ele, gente, olha só, falaram que ele se suicidou. Aí quando foram ver o estado do corpo do cara, tava cheio de sequela de tortura, ou seja, não era só o suicídio, né? E além de tudo, ele tava enforcado no próprio cinto, ajoelhado. Gente, quem que se enforca ajoelhado? Tipo assim, os militares não se deram nem o trabalho de disfarçar que mataram o cara torturado. E aí acendeu aquele alerta na mídia de maneira geral, né? Depois da morte do Vladimir Herzog, que era o diretor da TV Cultura,
E aí o pessoal falou, putz, pode morrer qualquer um. Aí eles começaram a se posicionar contra a ditadura. Mas enquanto estavam torturando pessoas do povo, os artistas, boa parte da mídia fingia que nada disso está acontecendo. Tá? Então eu preciso dizer todas essas contradições para vocês, tá? Então, meus queridos, ainda tem muito pano para manga pra gente debater, tá? Como vocês podem ver. Vocês vão ler na atividade 1, 2 trechos que explicam visões antagônicas sobre o momento que acontece o golpe militar. Quando acontece o golpe militar, no dia 1º de abril de 1964, acontece o que eles chamam de ato institucional número 5, que os militares tomam o poder de uma vez no Brasil inteiro, eles fecham todo o Senado, a Câmara de Deputados, as câmaras de vereadores, tomam o poder e dizem que é um poder provisório. Mas esse poder provisório vai durar 20 anos, tá? Não existe tomada de poder provisória, gente. Os militares queriam ser uma elite política. Vocês acham que eles iam tomar o poder e falar, tô de volta? Mas é claro que não. Inclusive, muitos deles enriqueceram durante a ditadura. Por conta de corrupção, de poder, de violência, de coerção, né? Porque imagina se você é um milionário e um desses militares bate na sua porta e fala, ó, eu quero uma propriedade sua. Você vai falar, não? Entende? Ditadura não é bom pra ninguém. Eu não consigo entender quando a pessoa apoia a ditadura, porque pra mim é irracional. Ninguém sai ganhando numa ditadura. Só os ditadores. Então é isso, meus queridos. Façam a atividade 1 pra mim. Ela tá presente aqui na página 184. Espero que vocês estejam bem, se cuidem e se preparem, pois essa aula vai se estender muito. É muito assunto. Eu falei só do Paulo Freire, mas eu ainda tenho que falar das lutas armadas, eu ainda tenho que falar das ligas camponesas, eu ainda tenho que falar da questão da Guerra do Araguaia, que foi uma guerrilha. Várias histórias pra gente debater aqui, tá bom? Um beijo e até a próxima.